Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão, nessa cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. Oi, Carol, cada um na sua casa. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. A gente começa falando sobre os efeitos da pandemia nas comunidades. Duas reportagens do Estadão retratam o drama de quem está isolado e sem condições financeiras adequadas e sem um socorro emergencial prometido pelo governo federal. Uma pesquisa do Data Favela e do Instituto Locomotiva mostra já um terço das mães moradoras de favelas no país relatando escassez de alimentos em suas casas. Tem também uma outra reportagem em que um dos personagens é um vendedor de quentinhas, o Cauê Mafra. Ele relata que não dá para esperar essa ajuda emergencial, porque ele precisa comer agora, hoje. Bom, enquanto isso, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que aquela ajuda emergencial que vai ser enviada de R$ 600 para as pessoas mais carentes está a todo vapor, que deve ser já começar a ser paga na semana que vem, mas que ainda depende de uma medida provisória para que seja aprovada no Congresso, indicando a fonte de onde vai vir esse dinheiro, que, segundo ele, totaliza 98 bilhões de reais para pagar esse auxílio emergencial. E o governo estima que 24 dos 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada no país serão incluídos nesse programa emergencial de manutenção de empregos do governo. Eles terão uma jornada, também terão salários reduzidos ou contratos suspensos, mas receberão uma compensação do governo que pode chegar até 100% do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito em caso de demissão. Sem o programa, o governo estima que 12 milhões de pessoas, de trabalhadores, poderiam ser demitidos nos próximos meses. E com essas medidas, 8 milhões e meio de postos devem ser preservados. Na soma da parcela para a empresa, a compensação paga pelo governo, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Enquanto isso, várias empresas começaram já a pedir revisão de contratos na justiça. Alguns especialistas estão temendo que acordos sejam suspensos em um efeito dominó sob a alegação de força maior ou evento fortuito, com impactos em toda a economia. Quais são essas empresas e o que já conseguiram na justiça, você lê na reportagem do Estadão de hoje. E a tragédia da pandemia pode ser ainda maior. Isso porque um levantamento que está sendo publicado hoje pelo Estadão mostra que em 6 estados há 390 casos de pessoas que morreram e que ainda não foram confirmadas como casos de coronavírus. Desses casos, 201 estão em São Paulo. Também há casos no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. E esses enterros rápidos atendem uma nova recomendação das autoridades para que os enterros ocorram com caixões sem velórios e com caixões lacrados. Outro dado que o Estadão traz hoje é da Fundação Oswaldo Cruz, com base no sistema Infogripe, mostrando que 24% dos internados com síndrome gripal grave no país são pessoas entre 30 e 59 anos. É o mesmo percentual de pessoas idosas. Acompanhe lá no portal do Estadão. Notícia que todo mundo da área econômica estava de olho hoje, que são os pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos. E eles saltaram dos 3 milhões e 300 da semana passada para um novo recorde, quase 6 milhões e 700 mil, em meio aos fortes efeitos adversos, provocados pela pandemia do novo coronavírus na economia americana. Segundo os dados, inclusive já com ajustes sazonais publicados pelo Departamento de Trabalho do país, o total ficou muito acima da expectativa de vários analistas consultados até pelo The Wall Street Journal, com ali uma média de 3 milhões de solicitações, então foi quase o dobro. E já os pedidos continuados de seguro-desemprego, referentes aos que já estão sem trabalho há mais de uma semana, subiram de 1 milhão e 200 na semana, até de 21 de março, para 3 milhões. Enquanto isso, o Ibovespa vai destoando dos mercados internacionais. Abriu em alta de quase 2%, com queda nas bolsas americanas e europeias. O dólar segue em alta. No esporte, o Estadão hoje mostra o impacto do coronavírus, principalmente nos clubes do interior e também alguns até da região metropolitana de São Paulo. Acontece o seguinte, no levantamento que o Estadão fez nos contratos dos jogadores, 144 atletas vão ficar sem contrato já agora, a partir do mês de maio, porque o Campeonato Paulista já deveria estar aí na reta final
mas está paralisado por causa da pandemia. E os clubes do interior são atingidos em cheio, mas não só eles. O Santo André, que fica aqui no ABC, e que é o time de melhor campanha, ou era o time de melhor campanha no Campeonato Paulista, ficaria sem 20 atletas. A Federação Paulista de Futebol está sendo pressionada pelos clubes e diz que está buscando uma solução. E agora uma notícia para a gente terminar esse Eldorado Expresso um pouquinho mais leve, é sobre uma história feliz que aconteceu no Distrito Federal. Em plena quarentena, alguns vizinhos atenderam ao pedido de uma mãe e se uniram nas suas janelas, lá no bairro Asa Norte, em Brasília, para cantar parabéns aos 3 anos do pequeno Lucas. Ele teve a festinha cancelada por conta desse isolamento, do distanciamento social. E aí, a mãe conseguiu passar via redes sociais o convite para os seus vizinhos aparecerem na janela às 7 horas da noite para todo mundo cantar parabéns para o Lucas. A questão é que esse convite viralizou e apareceram muitas pessoas na janela, carro de corpo de bombeiros, da polícia, enfim, todo mundo cantando parabéns para o Lucas. Ele ficou muitíssimo feliz. A mãe disse que o que ele mais gostou foi ver o bombeiro cantando parabéns para ele com a sirene ligada na porta de casa. Essa reportagem está na íntegra e tem um vídeo das pessoas que participaram desse movimento também no nosso canal no Estadão. Muito legal. Pelo menos a gente consegue também encontrar esses momentos aí na nossa cobertura. Você acompanha em tempo real lá nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia. Até amanhã. Boa quinta.